Queridos, nós estamos encerrando hoje uma série de reflexões intitulada Liberdade, ainda que tarde. E o texto que vai nos conduzir na noite de hoje está lá no Evangelho de João, capítulo 21, verso 1. Evangelho de João, capítulo 21, verso 1. Onde nós lemos assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Libertas quais sera tamen é um trecho de um verso latino que os inconfidentes adotaram como o lema da Inconfidência. E essa também foi uma série de reflexões sobre liberdade. Enquanto os nossos antigos inconfidentes lutavam contra uma cruel opressão de um Estado colonizador, nós podemos imaginar que essa luta foi vencida e que já foi travada. E, no entanto, nós podemos não nos dar conta de que nós lutamos uma luta ainda pior do que a dos nossos irmãos mineiros. Oscar Wilde, que
que foi um famoso escritor e dramaturgo irlandês, certa vez disse o seguinte: a pior prisão é a prisão interior. E essa frase, de efeito, ela nos revela um fato um tanto quanto interessante, que nossas maiores lutas acontecem do lado de dentro e que nós não estamos tão livres quanto nós gostaríamos de ser. Se nós vasculharmos bem os nossos afetos e o nosso mundo interior, nós vamos verificar que muitas vezes nós continuamos escravizados por medos, por nossos vícios, pelo nosso orgulho, por um passado de dor e sofrimento, ou então pelo material traumático acumulado na nossa memória. Essas coisas ainda continuam cerceando o nosso futuro, limitando as nossas escolhas e determinando boa parte do nosso destino. A ideia dessa série foi muito simples, pelo menos eu imagino. A ideia de que nós encontramos no Evangelho poder suficiente para que essas cadeias que nos prendem sejam quebradas, sejam liberadas, de tal maneira que nós possamos experimentar verdadeira liberdade em Cristo. E hoje nós vamos falar de uma última cadeia que precisa cair na nossa vida, para que nós sejamos verdadeiramente livres. Nós vamos falar sobre a liberdade do remorso. Essa é uma história muito interessante, porque é uma história joanina, é um material exclusivo do Evangelho de João. Todos os evangelhos sinóticos, eles contam a negação de Pedro, todos eles. Mas só o Evangelho de João nos diz como foi o encontro de Jesus e Pedro após a ressurreição, no contexto da restauração de Pedro, tendo em vista a sua negação. Quando nós entramos nos comentários a respeito desse texto, nós vamos notar que alguns debates acontecem há muitos séculos a respeito desse capítulo. E o principal, o mais relevante para a nossa conversa aqui nessa noite, e tanto Don Carson quanto Hendrickson, Kistemaker, por exemplo, eles lembram que existe uma discussão a respeito de qual é o sentido do fato de Pedro estar pescando após a ressurreição de Jesus. E existem duas linhas. A primeira linha diz que não existe nada demais acontecendo no texto quando Pedro vai pescar. Alguns comentaristas dizem assim: eles simplesmente estavam com fome e foram pescar, nada demais. Outros comentaristas, eles procuram chamar a nossa atenção para o fato de que dentro da construção da biografia de Pedro, esse ato da pescaria tem um sentido muito especial, porque é Pedro que inicia. Eles estão na Galileia, eles estão diante do mar da Galileia, que é o outro nome para o mar de Tiberíades, como é citado aqui no texto. E nós começamos a verificar que essa decisão de Pedro, dizendo, vou pescar, e os outros discípulos, nós vamos com você, e o texto ele começa com uma pescaria, e ele termina de uma maneira muito diferente. Nós teríamos que remontar a biografia de Pedro. Pedro, filho de pescador, foi encontrado por Jesus praticando a sua profissão. Nós sabemos, por causa de Lucas 5, que foi exatamente quando houve uma pesca maravilhosa e miraculosa, que Pedro lançou-se aos pés de Jesus, dizendo, Jesus, sai do meu barco, porque eu sou pecador demais para que o Senhor esteja aqui. E a resposta de Jesus foi, Pedro, de hoje em diante você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. E ali existe uma mudança abrupta, quando Pedro, deixando o barco, deixa o seu ofício e torna-se um discípulo de Jesus. Dali em diante, uma série de mudanças acontecem na vida de Pedro, até porque Pedro não era o seu nome de batismo. Seu nome de batismo era Simão. Mas Jesus muda o nome de Pedro, chamando-o de Kefa, que significa um pequeno pedrisco, um pedaço de pedra. E então o destino de Pedro vai sendo profundamente alterado à medida em que ele caminha com Jesus, e ele vai se destacando pouco a pouco como porta-voz do colegiado apostólico. Em alguns momentos cruciais, por exemplo, é Pedro que vem à frente, é ele que toma a iniciativa, quando Jesus aparece andando suavemente sobre as ondas no meio da madrugada, e todos têm medo. Pedro trava um diálogo com Jesus, ele diz assim, Jesus, se é você mesmo, então me chama para ir ter contigo. E Pedro caminha sobre as águas com Jesus.
Em determinado momento, quando Jesus pergunta assim: quem vocês dizem que eu sou? Pedro dá um passo à frente e diz: nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é sempre o porta-voz dos discípulos. Ele está nesse trio de intimidade. Pedro, Tiago e João, os amigos mais íntimos de Jesus dentro do colegiado apostólico. Quando o rosto de Jesus é transfigurado no Monte da Transfiguração, Pedro lá está. E quando o rosto de Jesus é turbado no Getsemane, ante o seu sacrifício, Pedro também lá está, ouvindo Jesus clamar e orar. No entanto, quando Jesus é preso, no contexto da última conversa de Jesus com seus discípulos, no entorno da mesa, Jesus diz assim: logo uma profecia se cumprirá. A profecia que diz: ferirão o pastor e todas as ovelhas se dispersarão. E então Pedro diz assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ainda que todos esses que estão aqui deem as costas para você, eu jamais farei isso. O que é uma fala de uma arrogância absurda. Jesus: ainda que todos os outros apóstolos deem as costas para você, eu não vou fazer isso. Ele estava apontando os dedos para os seus colegas e dizendo: eu amo você mais do que a todos eles. E aí Jesus diz: não é verdade, Pedro. Você vai descobrir em poucos instantes que antes de romper o dia e antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E a sequência dos acontecimentos é rápida, marcante e brutal. Jesus é preso numa confusão na saída do Getsemane, os seus discípulos se dispersam, Jesus segue esse comitê que conduziu Jesus até o Sinédrio, e ali ele vai observando a meia distância o julgamento de Jesus. Quando ele está sentado numa fogueira, o texto diz que uma mulher o confronta, dizendo o seguinte: você não era daqueles que estavam com Jesus? E o texto de Marcos diz que Pedro, utilizando de maldições e imprecações, faz juramentos de que nunca conheceu Jesus. Às vezes nós imaginamos que foi mais ou menos assim: não, minha senhora, que isso? Eu não conheço a Jesus. Se você entrar no meu Instagram, eu nem o sigo lá nas redes sociais. Não foi um negócio pacífico. Pedro deu brados, gritos, proferindo maldições, proferindo juramentos e dizendo que não conhecia a Jesus e que não tinha nenhum vínculo com ele. Essa cena se repete mais 2 vezes. E quando Pedro nega pela 3ª vez, o galo canta, o dia irrompe, Pedro se lembra do que Jesus havia lhe dito. E os evangelistas sinóticos usam um refrão para descrever o encerramento dessa cena. Eles dizem assim: Pedro, saindo dali, chorou o quê? Amargamente. A palavra significa como que um fel na boca, como que um tom amargo de decepção consigo mesmo, de frustração e de ver cair uma máscara do rosto e verificar que de fato ele não era quem ele pensava ser, que ele não tinha as qualidades que pretendia ter. E é justamente por isso, por toda essa construção, que nós percebemos que esse texto que nos é apresentado nessa noite é um texto que fala sobre 2 coisas. É um texto que fala sobre uma confrontação de Jesus com Pedro. Se você entender que no meio do texto existe um confronto, uma conversa dura de Jesus com Pedro, mas ao mesmo tempo, essa conversa ela significa a cura da vocação de Pedro e o seu recomissionamento. Se esse texto é um texto sobre restauração, nós podemos entender que Jesus foi restaurar a vocação de Pedro naquela madrugada, nas margens do Mar da Galileia, é porque restauração envolve renovar coisas que foram quebradas e perdidas. Nós não restauramos coisas que estão íntegras e perfeitas. Nós restauramos vocações, corações que foram quebrados. E é justamente por isso que o texto começa com Pedro indo pescar. A essa altura do campeonato, Jesus já tinha ressuscitado.
já tinha aparecido para os discípulos, e no texto anterior diz que Jesus aparecendo diz assim, o texto diz assim, Jesus soprou sobre eles e disse, eu derramo o meu Espírito Santo sobre vocês. E assim como o Pai me enviou ao mundo em missão, eu os envio ao mundo em missão também. Vão e proclamem o Evangelho. Mas esse Pedro que aqui está, ele não tem consciência dessa missão. Ele não tem entendimento do que Deus estava operando por meio da sua vida ainda. Ele vai pescar peixes porque aquele é o lugar conhecido para ele antes do seu encontro com Jesus. Ele não se vê mais como um apóstolo apto para a missão. Ele não se vê mais como alguém que está plenamente engajado na missão a qual fora comissionado. Ele vai pescar peixes em um contraste agudo com a sua vocação de pescar homens. Porque Pedro, obviamente, pesava sobre a sua consciência o fato de ter negado a Jesus de uma forma tão brutal e contundente como ele havia feito. Pesava no coração e na consciência de Pedro. Se você já fez um aconselhamento comigo, você sabe que em alguns momentos eu provoco o meu interlocutor com uma pergunta que exige um cadinho da sua imaginação e que é a seguinte: se você tomar essa decisão hoje, no que isso resultará daqui a 20 ou 30 anos? Se você estiver com você mesmo numa mesa, o seu eu mais velho, o seu eu daqui a 30 anos, o que ele lhe dirá a respeito dessa decisão que você está tomando hoje? Porque nós raramente atentamos no fato de que uma das coisas mais difíceis de curar no coração de um indivíduo é o remorso. O remorso é um oponente frio, cruel e teimoso. Porque muitos anos depois de termos cometido um erro, nossa consciência nos acusa. A própria palavra remorso, na sua etimologia, é uma palavra muito interessante. Ela vem de uma raiz latina que significa morder de novo, remorsos, que significa morder de novo, remorder. Os antigos latinos, eles tinham uma expressão chamada remorsus conscientiae, que significa uma consciência angustiada e oprimida pelo remorso. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela tem uma conotação de machucar, de dilacerar, de morder de novo e de novo e de novo, que é o seguinte: é quando nós somos atormentados dentro da nossa própria consciência por um erro que nós cometemos no passado, que nós não podemos reparar no presente e que a nossa consciência fica remordendo aquele assunto dentro de nós. E por que nós teríamos remorso? Nós teríamos remorso por muitas coisas. Eu separei aqui algumas ideias, alguns cenários. Por exemplo, suponhamos que você seja alguém que preza muito pela honestidade, mas se apanhe mentindo no momento de pressão, por exemplo. Numa entrevista, no trabalho, diante do cônjuge. Mas depois, deitada a cabeça no travesseiro, nas horas silentes da noite, sua consciência te atormenta porque te lembra que um princípio seu foi quebrado. Ou quando nós vazamos um segredo de alguém, ou manchamos a reputação de uma pessoa, e depois nós sentimos remorso porque nossas palavras não podem ser recolhidas. E essa reputação já não pode ser mais curada. Nós cometemos um erro que causou um dano irreparável. Quando nós deixamos de fazer algo profissionalmente por causa do medo ou da insegurança, e anos depois nós temos remorso porque aquela oportunidade foi perdida. Quando nós terminamos um relacionamento promissor por uma imaturidade, por egoísmo puro, e depois nós ressentimos o fato de que aquela pessoa seguiu o seu próprio destino. Quando alguém demite um funcionário sem considerar as dificuldades dessa pessoa, da sua família, e depois sente remorso por ter sido cruel. Quando uma pessoa trai o parceiro romântico, comete uma infidelidade conjugal, e depois de perceber a dor, a frustração e a decepção do coração partido do seu cônjuge, tenta remendar as coisas, mas percebe o remorso diante da sua incapacidade de curar o coração que ele mesmo quebrou.
Ou então quando um pai ou uma mãe, e isso daqui eu ouço muito no gabinete. Eu recebo muitos pais dilacerados pela culpa no gabinete, dilacerados pelo remorso, porque tiveram filhos novos, e enquanto eles estavam nessa fase de aumentar a família, também era uma fase importante para a carreira, e eles não conseguiram equilibrar adequadamente as demandas dos filhos, do trabalho e da carreira, e eles sentem agora que essa falta de presença causou um prejuízo irreparável na formação dessas crianças. Pais dilacerados, partidos pelo remorso. Ou então quando nós tomamos decisões impulsivas e imaturas, que mudam a nossa vida, mudam nossas relações, e depois nós somos de novo atingidos pelo remorso. Mas poucos remorsos podem ser tão dolorosos quanto aqueles momentos da vida em que, verificando que mesmo tendo sido abençoados por Deus, protegidos por Deus, mesmo tendo sido recebido um galardão da mão de Deus, nós nos revelamos frívolos, fúteis, inconstantes e infiéis na administração das bênçãos que recebemos. Quando nós lembramos, pisei na bola com Deus de uma maneira brutal. Por que o remorso é tão letal para nós? Porque o remorso tem duas facetas gêmeas, que são a culpa e a vergonha. Quanto mais remorso nós sentimos, mais culpa nós sentimos. Quanto mais culpa, mais vergonha nós sentimos, e então o remorso nos joga sempre para baixo, num processo depressor da nossa espiritualidade, no qual nós nos sentimos cada vez mais soterrados por um peso do qual nós não conseguimos nos desvencilhar. E é aqui que o remorso pode se revelar como uma espécie de tanto uma operação interna quanto externa. Interna, porque o remorso é um processo da nossa consciência. Nós somos seres morais que discernimos entre o certo e o errado, e nós sabemos quando nós pisamos na bola. Mas existe um poder espiritual ao nosso redor, cujo trabalho diuturno é nos acusar diante de Deus e de nós mesmos. Uma voz diabólica que diz assim: como você pode ter feito isso? O inimigo da nossa alma é uma força acusadora. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 10, ele diz assim: existe uma tristeza em relação ao pecado que nos conduz a um arrependimento para a vida, mas existe uma determinada tristeza em relação ao pecado que nos conduz a um remorso que é para a morte. E não me admira que muitos crentes estejam mortos espiritualmente, porque estão soterrados sobre camadas e camadas e camadas, depósitos sem fim, de culpa, de vergonha e de remorso. Se o remorso é essa culpa que nós sentimos diante de erros que nós não conseguimos reparar, porque esse é o lance matreiro do remorso. Eu dei essa ilustração aqui hoje de manhã. Suponhamos que num dia de manhã, por causa de uma irritabilidade matinal, eu tome uma atitude ou uma fala em relação à minha esposa que soa como rude e indelicada. Mas quando nós almoçamos juntos, eu já retornei à minha consciência própria, e eu me aproximo humildemente dela e digo: eu quero que você me perdoe pelo que eu disse hoje de manhã. Eu sinto muito. Eu vou procurar melhorar, eu vou te tratar com mais generosidade, bondade, vou te tratar como uma dama que você é. Eu posso pedir perdão, eu posso me arrepender diante dela, e eu posso fazer compromissos futuros para que isso não aconteça mais. Mas quando nós jogamos a reputação de uma pessoa no lixo, o que é que nós podemos fazer para resolver isso? Quando nós quebramos a confiança de alguém compartilhando um segredo que nos foi aconchegado no solo sagrado do coração, o que é que nós podemos? Quando nós traímos nossos filhos, nosso cônjuge, quando nós quebramos o coração de um amigo, o que é que nós podemos? Nós não podemos fazer nada. Esse mal, ele está pronto. Existem determinados erros que não podem ser reparados, e é justamente aí que nós nos tornamos vítimas do remorso.
Eu já encontrei muitas pessoas afligidas pelo remorso ao longo da minha jornada pastoral. E eu posso dizer para você que essas pessoas não têm perspectiva de futuro. Que elas vivem tanto tempo no passado. E elas reencenam tantas vezes os seus erros, dizendo: se eu tivesse feito, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse dito. Elas reelaboram e ruminam esse passado. E quanto mais elas chafurdam e afundam no passado, menos perspectiva do futuro elas têm. Se o remorso é uma culpa que nós sentimos por um passado que nós não podemos mudar, então como nós podemos ser libertos da prisão interior da nossa própria consciência afligida pelo remorso? Esse texto é um dos textos mais cativantes do Novo Testamento. Simão Pedro diz: vou pescar. Os outros dizem: nós vamos também. Eles passam a madrugada pescando, porque os pescadores, eles praticavam o seu ofício nas horas escuras ainda, quando o dia ainda nem tinha irrompido. Mas à medida em que as primeiras luzes raiam naquela manhã no mar da Galileia, existe uma silhueta caminhando solitária na praia, pés delicados sobre a areia molhada. E aquela voz diz assim: joguem a rede do outro lado. O que é muito engraçado é que eles atendem o pedido desse estranho, que até nesse ponto não é reconhecido. Quando eles jogam a rede do outro lado, eles puxam a rede, aquela rede que estivera vazia, agora vem cheia, e eles se lembram da pesca maravilhosa de Lucas 5. E então um discípulo, arregalando seus olhos, diz para Pedro: é o mestre que está lá. E o texto se desenrola de uma maneira muito dramática e bonita, porque Pedro não consegue se conter e esperar que o barco chegue na praia. Ele se veste, desesperado e afoitamente. Ele pula na água. Ele quer encontrar Jesus, ele quer estar com Jesus. Ele nada afobadamente até a quebração das ondas. Ele se encontra com Jesus, e quando ele chega lá, o Senhor já havia feito um braseiro, e já havia peixe e pão sendo preparados, um café da manhã sendo preparado por Jesus para os seus amigos. E então nós começamos a ver no desenvolvimento desse texto que temas ele tem. Porque quando eles se sentam para comer, e isso significa uma hora de profunda intimidade e comunhão para um judeu. Quando eles se sentam para comer, Jesus diz assim: Pedro, nós temos que ter uma conversa dura agora. E inicia-se um processo de confrontação. Jesus assegura a Pedro a sua comunhão. Antes da conversa dura, Pedro tem plena percepção de que ele é amado por Jesus, ele é querido por Jesus, ele é aceito por Jesus, porque o próprio Jesus cria o contexto da intimidade, da comunhão e do pertencimento. Quando ele chama Pedro à mesa, lhe serve pão e peixe. Quando ele se assenta com seus discípulos, enquanto o dia está nascendo, Jesus está garantindo aos seus amigos a sua comunhão. Mas depois de determinado ponto da refeição, Jesus diz: Pedro, nós precisamos ter uma conversa dura agora. Pedro, você me ama? E existem alguns ecos nessa conversa. O primeiro é o fato de que a primeira pergunta de Jesus é: Pedro, você me ama mais do que estes? O pronome que aparece no grego, ele é bastante indefinido. Alguns comentaristas chegam a dizer que me ama mais do que estes pode significar tanto a pesca, o barco, os peixes e os apetrechos de pesca que ali estão, quanto em relação aos outros discípulos. Mas seria mais acertado se interpretarmos a segunda hipótese, porque é justamente essa afirmação que Pedro fez na última ceia com Jesus: eu te amo mais do que todos, eu te amo mais do que todos esses daqui. E Jesus lhe pergunta: você me ama mais do que estes me amam? E ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe diz assim: então cuide dos meus cordeiros, movendo a vocação de Pedro da pesca novamente para pescar homens, para cuidar de pessoas, para a sua vocação apostólica.
E em segundo lugar, Jesus diz assim: Simão, filho de João. Existe aqui o eco do fato de que todas essas vezes Jesus está chamando Pedro não de Pedro, mas de Simão, o nome pelo qual ele o tratou quando o conheceu pela primeira vez. Cuide dos meus cordeiros. Depois de Pedro dizer: Senhor, tu sabes que te amo, ele diz: pastorei minhas ovelhas. Mas o texto diz que pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? O texto diz que Pedro ficou magoado e entristecido por Jesus ter lhe perguntado uma terceira vez. Porque é óbvio que essas três perguntas, elas fazem uma menção às três negações de Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, assim como você me negou 3 vezes, eu vou te dar a oportunidade de afiançar, de afirmar e ratificar o seu amor por mim 3 vezes novamente. Jesus responde, Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe diz o seguinte: quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria, mas quando você for velho, estenderás as suas mãos, e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. E o próprio autor do texto comenta dizendo que Jesus fez essa profecia para significar o tipo de morte com a qual Pedro haveria de glorificar ao Senhor. Esse texto é tão maravilhoso porque Pedro vem até Jesus, Jesus vem até Pedro e diz assim: Pedro, nós temos algo para resolver aqui no nosso relacionamento. Nós temos algo para consertar aqui. Eu quero saber se você me ama. E então ele recomissiona Pedro, ele recomissiona Pedro, ele recomissiona Pedro. E depois ele diz assim: Pedro, eu te digo como tudo isso vai terminar. Lá atrás você disse que estaria pronto para morrer por mim, e você descobriu que não estava pronto. Mas eu vou te dizer, você vai se tornar esse tipo de homem. Você vai se tornar um homem pronto para morrer por mim, um amor a toda prova. E eu te digo, você será conduzido para o martírio. Você também perderá a sua vida pela causa do Evangelho. A tradição nos diz que Pedro foi preso pelo poder romano. E que quando ele foi confrontado com a proximidade da cruz, ele disse assim: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E Pedro teria morrido numa dor absolutamente excruciante, sendo crucificado de cabeça para baixo, não sendo digno de ser encontrado na semelhança do seu mestre, na sua morte. Existe uma sabedoria divina se desenvolvendo aqui diante dos nossos olhos, porque primeiro Jesus garante a Pedro a sua comunhão. Depois existe uma confrontação. E por fim existe uma nova comissão, um recomissionamento. E por que esse texto é tão contraintuitivo? Porque nos parece que não é um movimento muito promissor que Jesus venha confrontar um homem que já está estilhaçado pelo remorso na sua consciência. Não nos parece muito curador nem benéfico que Jesus venha confrontar Pedro, sendo que ele já está abatido pelo seu próprio erro. Mas na verdade o que Jesus está fazendo é de uma sabedoria absolutamente divina. Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz assim: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Ou seja, como é que nós saímos de debaixo dos grilhões do remorso? Nós saímos quando nós transformamos, ou melhor, quando Deus transforma no nosso coração o remorso em arrependimento. Porque o remorso é um pesar pelo passado que não pode ser consertado, mas o arrependimento é um compromisso de uma mudança futura. O arrependimento mira novas atitudes, novos caminhos, novas escolhas, enquanto o remorso se lamenta por um leite que já foi perdido e que não pode mais ser resgatado. O arrependimento coloca o nosso olho num concerto que mira uma mudança de vida para o futuro. Uma frase maravilhosa do Tim Keller, num sermão sobre esse texto, diz o seguinte:
Nós imaginamos geralmente que nós nos arrependemos para receber a graça de Deus. Mas é justamente ao contrário. Sem uma confiança da graça de Deus em primeiro lugar, nós não temos a força emocional, espiritual e moral para nos arrepender de todo o coração. Sabe por quê? Porque se você fosse confiar, se você fosse confessar uma falta grave a um pai muitíssimo rigoroso, e você tivesse medo de que no final daquela conversa você pudesse ser rejeitado e lançado para fora de casa, desprezado, eu te digo, você não confessaria. Nós só confessamos a Deus os nossos pecados com todo o coração aberto, porque nós sabemos que nossa aceitação está garantida pela graça em primeiro lugar, por causa de Cristo Jesus. Existe uma comunhão, depois confrontação e por fim uma nova comissão. Se você está tão preocupado assim em manter a sua reputação diante de Deus, como se Ele não soubesse quem eu sou, quem você é, quem nós somos, é porque nós não estamos ainda radicados no amor de Deus. No amor de Deus não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Quando nós temos dúvidas se seremos amados ou não por Deus, nós nos escondemos. Mas quando a nossa aceitação está garantida pela graça, nós nos apresentamos diante de Deus com um arrependimento que cura a nossa consciência. Eu não saberia dizer no final dessa série e dessa reflexão do que você sente remorso. O remorso é um processo de repassar os nossos registros, não é mesmo? De reler a nossa capivara. Todo mundo tem uma capivara. Todo mundo tem. E o remorso é o processo de repassar os nossos registros do passado. Imagine-se no lugar de Paulo por um segundo. Paulo, apóstolo, pregador dos gentios. Imagine-se no lugar de Paulo fazendo uma viagem para plantar uma nova igreja. E de repente ele passa por uma estrada que ele reconhece como já tendo passado por ali, num outro momento da vida, quando ele não era apóstolo. Ele era um fervoroso perseguidor dos cristãos. E imagine-se que passando por aquela estrada, um pensamento cruze a imaginação de Paulo. O pensamento de que ele havia prendido muitos cristãos inocentes. E de que ele havia consentido na morte brutal de Estevão, assassinado por uma chuva de pedras. Será que Paulo tinha sua consciência afligida pelo remorso dos muitos atos cruéis que ele empreendeu contra os cristãos antes da sua conversão? Não é isso que nós encontramos nas suas epístolas. Em determinado momento de Filipenses, ele diz o seguinte: eu não tenho a minha justiça própria, que procede da lei, mas eu tenho essa justiça que vem a mim mediante a fé em Cristo, uma justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo cita aqui uma das ideias mais básicas dos seus escritos e que se tornou o coração pulsante da reforma protestante, a ideia da justificação pela fé. Essa é uma ideia muito interessante porque ela faz menção a esse conceito de justiça da cultura romana. A tradição forense legal dos romanos era um dos sistemas judiciários mais avançados do mundo antigo. A ideia é: nenhum cidadão romano pode ser sentenciado se não houver um processo meticuloso que garanta a justiça. Réus têm o direito de apresentar testemunhas, de apresentarem um advogado de defesa. Eles têm o direito de ser julgados com justiça. E então Paulo utiliza essa metáfora do julgamento para dizer o seguinte: ele foi levado até o tribunal de Deus.
As testemunhas e provas foram arroladas e o registro, a capivara de Paulo, foi usada. E ele foi declarado o quê, meus irmãos? Inocente ou culpado? Ele foi declarado culpado. Paulo tinha plena percepção de que os seus registros de todos os seus erros e pecados eram contra ele no fórum da justiça de Deus. Mas esse não é o final da história. Porque Paulo diz que quando Jesus se tornou homem, se tornou servo e morreu na cruz em nosso lugar, duas coisas miraculosas foram operadas. Primeiro, todo o registro de Paulo, todo o passado de Paulo foi colocado sobre Jesus. E Jesus teve que morrer por causa dos pecados que não foram por ele cometidos. Mas ao mesmo tempo toda a justiça de Jesus e todo o registro da vida perfeita de Jesus, os merecimentos de Jesus foram colocados sobre Paulo. Quando Paulo fala que nós fomos justificados pela fé, é aquilo que Lutero escreveu: justitia extra nós, uma justiça que vem de fora de nós e que é imputada sobre nós. Nós fomos vestidos dos merecimentos de Cristo, nós fomos coroados com as graças e justiças de Cristo. Comentando sobre esse texto, um autor diz o seguinte: agora que a vida de Cristo é a minha vida, o passado de Cristo é o meu passado. Agora que a vida de Cristo é a minha vida, o passado de Cristo é o meu passado. O que você fez já não conta. E Deus não se lembra. Seus pecados passados foram todos eles julgados e punidos em Jesus Cristo. O registro que hoje é imputado a você são os registros de Jesus. O passado dele é o seu passado. E essa operação é maravilhosa. Porque quando Deus olha para mim e Deus puxa a minha capivara, Deus entra lá no sistema, digita o meu CPF e dá um enter. Quero saber mais sobre esse menino aqui. Filho de quem que você é? De onde que você vem? Família de quem que você é? Não é assim que lá em Minas nós falamos? Filho de quem você é? Quando a minha capivara aparece na tela, nenhum dos meus registros do passado, nenhum dos meus erros, e que são tantos, nenhum deles aparece. Aparece a justiça de Cristo. Aparece a obediência de Jesus, aparece a santidade de Jesus. Porque os registros de Jesus foram imputados a mim pela graça. Nós somos justos e salvos por causa da fé. Fé em Cristo. Meus irmãos, nós não somos mais prisioneiros do remorso. Nós não estamos vivendo de passado. Nem o nosso passado nos define. Somos definidos por causa da obra redentora de Jesus na cruz. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, nosso Redentor, nosso bendito e amado Salvador, nós te glorificamos. Jesus, que o seu nome seja exaltado aqui no nosso bairro e na nossa cidade. Que em todas as línguas o teu nome seja glorificado. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Seja bendito, Senhor, por tão grande salvação. Seja exaltado, Senhor, por tão grande redenção. Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque em Jesus Cristo já não há condenação para aqueles que foram lavados no sangue. Já não há condenação, nossos registros expiraram. Todos eles, a cédula de registro que existia contra nós foi rasgada. Os principados e potestades foram destronados, envergonhados. Cristo triunfou sobre eles na cruz. Nós já não estamos debaixo da acusação do diabo. Nós temos um advogado diante de Deus Pai. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós todos os dias, a todas as horas. Nós temos um Espírito orando dentro de nós, confirmando quem nós somos. Nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo.
esse Espírito clama dentro de nós, diuturnamente, orando: Abba, Pai, Abba, Pai. Senhor, bendito seja o teu nome. O registro que existia contra nós foi esquecido. Nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Os nossos erros, todos eles agora estão debaixo da tua divina providência. Nós sabemos que cometemos equívocos e nós entendemos que existem consequências, mas ainda assim nós queremos dizer como Jó: Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Como orou teu servo do passado, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Obrigado, Jesus. Nós já não vivemos debaixo do peso, do juízo dos nossos erros. Nós vivemos na liberdade da graça de Jesus, nosso Redentor. Nós podemos deitar hoje à noite, Senhor, e dormir tranquilos. Nós podemos descansar o nosso coração completamente em Ti. Nós podemos repousar, Senhor, nos Seus braços, porque só o Senhor pode dizer quem nós somos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado não apenas pela esperança futura e vindoura de uma glória cujo peso excede todo o nosso entendimento, mas muito obrigado porque exatamente agora a paz do Espírito alcança o nosso coração, com a certeza de que somos amados, com a certeza de que somos aceitos e que no final o Senhor não nos rejeitará, mas nos acolherá nos teus braços e nos conduzirá em um novo caminho. Que maravilha é o perdão que existe em Jesus. Que maravilha é o perdão que existe em Jesus. Obrigado, Senhor, por abrir os seus braços na cruz. Nós fomos abraçados ali. Nós somos curados ali. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Obrigado por tudo. Sobretudo por nos transformar à sua imagem e semelhança todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Nós te louvamos, Senhor. Seja louvado sempre o seu nome. E nós oramos dizendo amém e amém.